بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم تسليم وبعد باب سخاوة النفس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. عن أنس رضي الله عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط وما قال لي لشيء لم أفعله ألا كنت فعلته ولا لشيء فعلته لما فعلته. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما وكان لا يأتيه أحد إلا وعده وأنجز له إن كان عنده وأقيمت الصلاة وجاءه أعرابي فأخذ بثوبه فقال إنما بقي من حاجتي يسيرة وأخاف أنساها فقام معه حتى فرغ من حاجته ثم أقبل فصلى. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje vamos falar acerca de Sakhawatun Nafs, que é a generosidade da alma, a satisfação do interior. Este será o tema da nossa conversa de hoje. Você ser generoso para com a sua própria alma e você sentir-se satisfeito, não é, intimamente com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala te proporcionou. É um hadith que vamos começar a mencionar hoje, que foi narrado por Abu Huraira radiyallahu anhu. Ele diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Laysa al-ghina an kathrati al-'ard." A riqueza não consiste na abundância de bens materiais. Isto não é riqueza. "Walakin al-ghina ghina an-nafs." Mas sim, a verdadeira riqueza é a alma satisfeita. Você pode ter pouco, o coração está tranquilo, a alma está tranquila, está satisfeita a pessoa. Portanto, esta é que é a verdadeira riqueza. Pessoas com um salário que nós consideramos insignificante conseguem cobrir as suas despesas e ele está satisfeito com aquilo, o coração está tranquilo. Este indivíduo é rico. Não é aquele que tem muito dinheiro, que está constantemente atrás do dinheiro, e este acaba sendo escravo do seu próprio dinheiro, o escravo da sua própria alma. E os comentadores do hadith dizem que muitos a quem Allah subhanahu wa ta'ala concedeu bens não estão satisfeitos com o que possuem, esforçam-se como se fossem necessitados, muitas vezes sem olhar até a origem daquilo que adquirem, quando até portanto podemos dizer que chegando até de reter o seu próprio zakat e não dar o zakat aos necessitados, que é um bem do necessitado, uma riqueza do necessitado que está na posse do rico. Portanto, este rico, este indivíduo que possui, esquece-se que tem esta obrigação perante Allah subhanahu wa ta'ala para com os necessitados. Portanto, a verdadeira riqueza é estar satisfeito com o que Allah subhanahu wa ta'ala concede. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz no outro hadith para Abu Huraira radiyallahu anhu, um hadith foi que o profeta disse a Abu Huraira radiyallahu anhu, num hadith que vem mencionado no Musnad Ahmad, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Warda bima qasama Allahu lak takun aghna an-nas." Seja satisfeito, seja contente, não é? Com o que Allah subhanahu wa ta'ala repartiu para ti e serás o mais rico dos homens. Você está satisfeito com aquilo que Allah lhe deu, você é uma pessoa rica. No outro hadith de Anas bin Malik radiyallahu anhu, ele diz que كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما. O profeta sallallahu alaihi wasallam era misericordioso. وكان لا يأتيه أحد إلا وعده. E não se apresentava ninguém diante do profeta sallallahu alaihi wasallam sem que lhe prometesse algo. O profeta viesse alguém pedir, tem alguma necessidade? Se o profeta não tivesse, então ele prometia: quando eu tiver, eu vou te dar. Ou quando nós recebemos isso e aquilo, eu vou te dar. وَأَنْجَزَ لَهُ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ. Mas, quando ele tivesse, ele cumpria essa promessa. Portanto, um dia foi feito o iqama para o salar.
quando um beduíno se aproximou, o profeta sallallahu alaihi wasallam agarrou-lhe a roupa e disse para o profeta sallallahu alaihi wasallam, disse: "Innama baqiya min hajati yasira wa akhafu ansaha." Ele disse: eu tenho ainda uma pequena necessidade e eu temo que tu possas esquecer essa minha necessidade. فقام معه حتى فرغ من حاجته ثم أقبل فصلى. Subhanallah, generosidade do profeta sallallahu alaihi wasallam. O que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez nesse momento em que o iqama já havia sido feito para ele fazer salah, para dirigir o salah, veio este beduíno e segurou na roupa do profeta sallallahu alaihi wasallam, que eu tenho ainda uma pequena necessidade, o mensageiro de Allah. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam foi com este beduíno e satisfez a sua necessidade. Depois o profeta sallallahu alaihi wasallam voltou para efetuar o salah. Nós podemos entender aqui, não é, o gesto do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele era conhecido por ser sempre misericordioso, por isso o beduíno podia até puxar a sua veste, pedindo-lhe que atendesse a necessidade, de modo a não ser esquecido. O salat obrigatório, que já havia sido feito iqama, não começou ainda. O profeta sallallahu alaihi wasallam, depois de ter ouvido este iqama, ele não fez salah, mas foi atender a necessidade do beduíno. Portanto, este hadith contém uma evidência de que pode haver uma pausa entre o chamamento, aquele chama o iqama para o início do salah, não é? E o salah, o efetivo salat, o início do efetivo salah, quando o imam precisa de atender uma necessidade ou por razões semelhantes. O imam está aí, foi feito o iqama, surgiu uma necessidade, o imam se deixar de fazer salah, atender aquela necessidade, então não há nenhum impedimento quanto a isso, porque temos aqui o exemplo prático e vivo do profeta sallallahu alaihi wasallam. No outro hadith de Jabir radiallahu anhu diz: "Ma su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam shay'an faqala la." Nunca foi pedido algo e depois ele dissesse não. O profeta sallallahu alaihi wasallam era muito generoso, não dizia não a quem lhe pedia, não é? Se tinha, dava. Caso contrário, dava uma promessa que depois ele cumpria. O hadith que vem no Muslim, Sahih Muslim, vem relatado na autoria de Anas radiallahu anhu, em que ele diz que um homem pediu ao profeta sallallahu alaihi wasallam um rebanho num vale, e o profeta sallallahu alaihi wasallam deu-lhe. Então este homem foi ao seu povo e disse: "Ó meu povo, aceitai o Islã. Por Allah, Muhammad dá com tanta generosidade que ele nem sequer teme a pobreza." Anas radiallahu anhu ainda acrescentou, ele disse: "Se uma pessoa aceitasse o Islã por nenhum outro motivo senão por benefício mundano, assim que ele entra no Islã, este torna-se mais querido para ele, o Islã torna-se mais querido para ele do que o mundo e tudo que o mundo contém." Terminando a nossa conversa de hoje com o hadith de Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhuma, ele diz que "Ma ra'aytu imra'atayn ajwada min Aisha wa Asma." Abdullah ibn Zubayr disse: "Eu nunca vi duas mulheres mais generosas do que Aisha e Asma radiallahu anha." Asma era irmã de Aisha radiallahu anha. "Wajuduhuma mukhtalif." Ele diz que a generosidade delas era diferente. "Amma Aisha فكانت تجمع شيء إلى شيء حتى إذا اجتمع عندها قسمت." Aisha o que fazia? Juntava as coisas até ter bastante e depois repartia, distribuía às pessoas quem ela achasse distribuir. وأما أسماء فكانت لا تمسك شيئا لغد. Asma radiallahu anhu não guardava nada para o dia seguinte. Chega-se aqui à conclusão que os sahabas, sejam eles homens ou mulheres, seguiam a conduta do profeta sallallahu alaihi wasallam, por isso eram generosos, eram todos eles generosos. O hadith mostra a virtude dos sahabas, exorta a seguir o que os piedosos predecessores praticavam, não é? Que era precisamente aquilo em que o profeta sallallahu alaihi wasallam estava firme. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a todos nós o tawfiq. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.